Queridos filhos, já estamos às portas de encerrar o ano litúrgico. No próximo final de semana já celebraremos Cristo Rei do Universo e fecharemos assim o ano litúrgico. E nesse 33º domingo do tempo comum, o texto do Evangelho nos coloca diante da situação da equidade. Sim, da equidade. Precisamos pensar nela. Não é raro encontrarmos gente que diz assim: o mundo é injusto. De fato, a justiça não é praticada como deveria. Mas o que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Nem sempre isso funciona, né? Então a justiça por vezes não acontece. E nem é porque nós por vezes não queremos, é porque muitas vezes depende de pessoas, de situações que fogem a nós. Mas a justiça nem sempre é praticada. E a justiça também nem sempre é corrigida com a igualdade. Então, padre, por que o senhor está dizendo isso? Porque hoje a igreja celebra o Dia Mundial do Pobre. E a pobreza, seja ela qual for, em qual grau for, ela será sempre fruto da injustiça, da desigualdade e, sobretudo, da falta de equidade. Por quê? Porque não existe apenas a pobreza monetária. E por isso não podemos entender que os preferidos de Jesus são apenas os pobres que não têm dinheiro. Não podemos reduzir a pobreza só à falta de dinheiro. Tudo aquilo que falta, tudo aquilo que é descompensado é pobreza. Então existe pobreza de todas as ordens. É claro que o pobre mesmo, monetário, sofre muito. E também nós podemos e devemos fazer o nosso contributo, dar o nosso contributo para que ela seja, se não sanada, ao menos reparada. Então, por que nem sempre a igualdade repara? Porque a igualdade é dar igual a todos, mas a necessidade não é a mesma para todos. Para ressarcir ou para sanar ou reparar a pobreza, é necessário dar aquilo que é necessário. Então aqui entra a equidade. A equidade tenta reparar, porque a necessidade não é a mesma para todos. Alguns precisam de mais. É aí que nós vamos entendendo que não dá para pensar apenas na igualdade. E no Evangelho de hoje, nós temos um bonito exemplo de como o Senhor conta conosco. Como somos nós a extensão da ação do Senhor. Não podemos ficar esperando do governo. O governo tem que fazer. Deveria, mas não faz. Outros têm que fazer, quem é muito rico. Tá bom, também deveriam fazer, por vezes não fazem. Mas nós não temos de maneira nenhuma, nenhum tipo de motivo para dizer que não cabe a nós. Vejamos que o Evangelho de hoje, Jesus começa dizendo que tem um patrão que vai viajar e ele concede talentos. Hoje nós entendemos o talento como sendo alguma habilidade que temos, mas não. Aqui no contexto, o talento era uma medida monetária, né? E também não é aquele chocolate gostoso da garota, né? Não é esse talento. Talento era uma medida monetária da Roma antiga e era muita coisa, né? Um talento equivale a 20 anos de salário, né? Mais ou menos 35 quilos de ouro, um talento. Então é bastante coisa, né? Então Jesus diz que esse patrão distribuiu então o seu dinheiro, os seus talentos, da seguinte maneira. Qual foi o critério que ele usou? A capacidade de cada um. Isso é importante entendermos. É por isso que Deus não espera que façamos todos a mesma coisa. Mas façamos aquilo que nos cabe, façamos aquilo que temos condições de fazer. É por isso que a um é confiado 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que recebeu 1 talento, como vimos, não recebeu coisa pouca. Não, mas ele não foi capaz de administrar o que recebeu. Isso é terrível, minha gente. Nós precisamos aprender a administrar aquilo que recebemos de Deus.
Eu lembrava, uns 4 domingos atrás, que adolescente bate o pé e diz, eu não pedi para nascer, não é? Mas nós não somos adolescentes. Nós temos de aprender a receber com amor e com gratidão a vida que Deus nos deu e a administrar bem tudo aquilo que Ele nos concede. E aqui nós vemos que os 2 primeiros multiplicaram aquilo que receberam, foram fazer o seu trabalho. A vida que recebemos não é nossa, teremos de prestar conta dela um dia. E o que vamos apresentar a Deus? O que fizemos dela? Multiplicamos ou enterramos? Vejamos que quem trabalhou, quem multiplicou, foi chamado de servo bom e fiel. Ah, queridos filhos, imaginemos ouvir isso da boca do Senhor, que fomos servos bons e fiéis. E aí Ele vai nos convidar a participar da sua alegria. Por quê? Porque fizemos aquilo que deveríamos fazer. Fomos capazes de praticar a justiça, capazes de praticar a equidade, sendo mão estendida, tendo também a capacidade não só de ofertar, mas também de receber quando foi necessário. Isso também deve ser trabalhado em nós. Porque, como disse, não existe apenas a pobreza monetária, existe tantos tipos de pobreza e todos nós, em alguma, nos encaixamos. Então precisamos também aprender a receber os dons, receber os talentos dos outros. Não só ofertar, mas também receber. Agora vejamos, aquele que por medo, por covardia, enterrou o talento, ouviu o que do Senhor? Servo mau e preguiçoso. A preguiça não combina com os planos de Deus. Mas é que hoje a gente usa uma palavra bem bonita para falar da preguiça, né? Hoje a gente fala procrastinação. Mas o diabo gosta do mesmo jeito, né? Pode mudar o nome, mas o pecado é o mesmo. De não assumir aquilo que é nosso, né? De não assumir aquilo que é nosso. E botar a culpa no outro. Eu não faço porque o outro não faz. Eu não faço porque o governo não faz. Eu não faço. Não. Devemos fazer porque o Senhor nos confiou. Devemos colocar à disposição porque Ele espera isso de nós. Devemos colocar à disposição porque deveremos prestar contas quando chegar o nosso momento de nos apresentarmos diante do Senhor. É por isso, queridos filhos, que este 33º domingo do tempo comum quer nos chamar a atenção sobre como estamos administrando a vida, os dons que o Senhor nos concedeu. Estamos de fato colocando eles à disposição ou estamos agindo com preguiça? Ouviremos do Senhor que somos servos bons e fiéis ou que somos maus e preguiçosos? Que possamos, queridos filhos, nos empenhar no trabalho, nos empenhar na administração da vida que o Senhor nos confiou. E dessa maneira fazermos tudo que estiver ao nosso alcance para reparar, para poder dar o nosso contributo, para que a pobreza de toda ordem seja diminuída, sem ficar esperando do outro, sem ficar esperando que alguém faça, mas arregacemos as mangas, façamos a nossa parte, demos o nosso contributo, para podermos no final ouvir do Senhor aquilo que de fato merecemos, porque agimos de acordo com as nossas capacidades, sem negligência, sem preguiça.